através da palavra, através da oração. Então, você que vai estar nos assistindo e que ainda vai nos assistir, nós cremos que a fé é a única maneira de Deus se manifestar nessa terra é através da fé. E hoje eu quero falar sobre oração. Nós vamos ler alguns textos aqui e Deus vai nos dar entendimento, porque tudo que está escrito aqui na palavra de Deus, se nós dermos crédito e agir conforme está escrito aqui, nós vamos colher frutos dessa fé alicerçada na palavra de Deus. Então, se você quiser nos acompanhar através da tua Bíblia aí, abre lá no livro de Lucas, capítulo 18, versículo 1. Nós vamos meditar sobre essa palavra hoje. E Deus vai abençoar a tua vida. Então, o texto diz assim, fala assim, disse Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desanimar ou esmorecer. E aí, nessa situação aqui, quando o Senhor Jesus cita essa palavra, ele conta a história, na sequência aqui, fala que numa certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, não respeitava homem nenhum e não temia a Deus. E nessa mesma cidade, o texto narrado pelo Senhor Jesus fala que havia uma viúva que tinha uma causa na justiça e ela vivia pedindo para que esse juiz viesse resolver o problema dela. Então, seguido, essa viúva estava lá importunando o tal juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Aí o Senhor Jesus falou, logo na sequência, ele disse assim, preste atenção, de tanto aquela mulher insistir o juiz, ele foi realmente julgar a causa dela. E aí o Senhor Jesus fala, da mesma forma que esse juiz julgou a causa da mulher, se vocês clamarem, me buscarem, eu vou julgar a causa de vocês. Então é importante essa palavra aqui nessa noite, porque qual de nós não precisa do milagre de Deus? Qual de nós não precisamos de resposta de Deus? Então nós temos que observar os textos bíblicos que falam sobre oração. Tem muitos textos que falam sobre oração, Jesus dando um ensinamento. Como que nós vamos obter algo de Deus? Então aqui no versículo 6, então o Senhor Jesus falou assim, então disse o Senhor, considerai o que diz esse juiz pecador. E ele fala assim, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que ele clamam dia e noite, embora parece demorar em defendê-los. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Versículo 8. Digo que vos depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Então, olha só, esse versículo 7 do capítulo 18 é muito interessante. Fala que Deus ele vai fazer justiça, ele vai bater o martelo a favor daquela pessoa que busca ele, que clama a ele, de dia e de noite. Significa que está o tempo inteiro clamando a ele, por aquela situação mal resolvida. Fala que depressa ele vai fazer justiça e vai abençoar essa pessoa. Então, veja bem, o que eu estou passando para você aqui é o ensinamento do próprio Senhor Jesus, incentivando as pessoas o quê? A buscar dele de dia e de noite.
Se você fizer isso, fala aqui que depressa Deus vai atender a tua oração. Se você buscar Deus de toda a tua força, de todo o teu coração, o Senhor vai atender o teu clamor. É o que diz o texto aqui. Olha só para nós entender, o que é nós termos fé? Fé é nós acreditarmos naquilo que a palavra diz. E o que a palavra diz, principalmente esse texto aqui, ela está dizendo algo a respeito de mim e de você. Então está falando, se você buscar de Deus de dia e de noite, Ele vai ouvir a tua oração, Ele vai ouvir o teu clamor. Então veja bem, tem um texto aqui que me chama muita atenção aqui no livro de Lucas. Lucas, no capítulo 11, no versículo 9, o Senhor Jesus diz assim, ó, no subtítulo meu fala assim, ó, Jesus incita a orar. Versículo 9, por isso eu vos digo, pedir e dá-se-vos-á, buscai e achareis. Então, batei e abrir-se-vos-á. Versículo 10, diz assim, ó, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, a quem bate abrir-se-lhe-á. Então o que ele está dizendo aqui? Toda aquela pessoa que buscar de Deus vai receber. Todo aquele que bate, que insiste, né, vai ver Deus se manifestando a favor daquela situação mal resolvida. Então, o texto incentiva você clamar, você orar e nunca você desanimar. Então, veja bem, é na perseverança que Deus vai manifestar o poder dele a respeito de um assunto que nós precisamos que Deus resolva para nós. Lá no livro de Hebreus, no capítulo 11, fala que Deus ele se torna abençoador daquelas pessoas que buscam ele. Então, quando alguém busca ele, ele vai abençoar essa pessoa. É o que diz o texto ali no livro de Hebreus 11, 6, que fala assim, ó, sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. E ele se torna abençoador das pessoas que buscam ele. Então, veja bem, tem vários textos na Bíblia que insiste nós orarmos, nós perseverarmos, nós buscarmos a Deus. Tem um texto lá no livro de Jeremias, Jeremias 29, 12 diz assim, ó, fala assim, ó, então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Então ele está dizendo que, então, se vocês me invocar, começar a orar, eu vou ouvir vocês. E no versículo 13 ele diz assim, ó, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então aqui mais uma palavra, né, de incentivo. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvireis. Então veja bem, Deus, nesses dias, Ele está procurando pessoas que tenham fé, que usam a sua fé, que buscam dele o socorro. Ali na sequência ele fala assim, será que quando ele vier de volta aqui buscar a igreja dele, será que ele vai encontrar fé na terra? Então, eu sempre digo que a moeda de troca é a nossa fé. Diante de Deus, é a nossa fé. Então, sem fé, é impossível agradar a Deus. Então, quando ele diz assim que sem fé é impossível agradar a Deus, ele está dizendo, sem acreditar no que eu deixei escrito na palavra, é impossível agradar a mim. É impossível agradar a Deus. Então, a fé que agrada a Deus é aquela pessoa
que crê, que acredita. Se o Senhor Jesus mandou eu orar, se o Senhor Jesus mandou eu clamar, se o Senhor Jesus mandou eu perseverar, que ele vai fazer justiça, então eu vou fazer isso. Ali fala que ele vai ouvir aquela pessoa que clama, que busca dele de dia e de noite. Então, o incentivo nessa noite. Hoje estamos falando aqui de oração. Estamos falando aqui de oração. Então, todo aquele que pede vai receber. Então, se você quer receber de Deus, você tem que pedir, você tem que buscar. Então, hoje, nesse momento, eu vou deixar essa palavra para você. Que o Senhor Jesus deixou aqui no livro de Lucas 18, né? Onde ele insiste, ele fala, né? Que é para nós. Deixa eu ver se eu acho aqui. Olha só, ele fala assim, ó. Disse Jesus sobre o dever de orar sempre e nunca desanimar, nunca esmorecer. Então, o dever nosso é orar, é clamar. E Deus vai ouvir a nossa oração e vai nos abençoar. Amém? Então hoje eu vou deixar essa palavra para você e creio aí que Deus está incentivando você nessa noite a buscar dele, a orar, a clamar. É isso que vai fazer com que você veja a glória de Deus. Então, eu gostaria de fazer uma oração por você nessa noite. Para que Deus venha tocar a tua vida, para que Deus venha te fortalecer. Então, se possível, aí você fechar os seus olhos onde você estiver agora. Nós vamos buscar de Deus. A Bíblia diz que Deus, ele é o socorro bem presente na hora da dificuldade, na hora do desafio. Então eu vou orar para que o socorro dele, a presença dele, venha sobre a tua vida. Então, vamos fechar os nossos olhos, vamos invocar a Deus agora. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu ministrei, meu Pai, aqui, ó Deus, a tua palavra nessa noite. E a palavra, meu Pai, aqui, o incentivo da tua palavra é que o Senhor atende aquele que clama ao Senhor, que te busca de dia e de noite. O Senhor comparou, meu Pai, o Senhor comparou a nossa fé com aquela mulher que insistiu o juiz até que ele atendeu. Então, se nós insistirmos a buscar de ti o socorro, perseverarmos, o Senhor vai atender essa pessoa. É o que diz o texto ali. Meu Pai, tira, Senhor Deus, nessa noite, Pai, todo o peso, toda a dúvida, Pai, que entrou no coração dessa pessoa que está nos assistindo. Arranca, meu Pai, nessa noite, toda angústia, meu Pai, toda ansiedade, Deus da alma, todo buraco, Pai, que há na alma dessa pessoa nessa noite. Passa, Senhor Jesus, e arranca agora todo o mal que tem perturbado a alma dessa pessoa. Arranca, Senhor Jesus, toda a enfermidade do corpo físico. E abençoa, meu Pai, essas pessoas em todas as áreas, Pai, da vida delas. Seja na área espiritual, na área financeira, na saúde dela. Haja a favor dessa pessoa, meu Pai, que está nos assistindo e que ainda vai assistir esse vídeo. E é no nome do Senhor Jesus que nessa noite eu me posiciono agora, eu amarro vocês, demônios, que têm se levantado contra essa pessoa, seja a força do inferno que for. Eu amarro vocês, demônios, do maior ao menor, e no nome do Senhor Jesus Cristo eu ordeno que vocês soltem essa vida, sai, vão embora da vida dela agora. Saiam daí com todo o peso, com toda a opressão, com toda a insônia, com todo o mal.
em o nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, que a tua paz, que a tua presença venha gerar paz no coração dessa pessoa. No lugar da angústia, da ansiedade, da inquietude, coloca paz e abençoa. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Bom, daí, né, fizemos a oração da fé e cremos que nessa noite Deus abençoa a tua vida. Então, não esqueça disso. Aqueles que clamam ao Senhor de dia e de noite, Ele vai atender a oração dessa pessoa. E aí você vai ver a glória de Deus, você vai ver Deus se manifestando. Então, insiste, bate, todo que pede recebe. Você que vai nos assistir através do YouTube, né? Se você não é inscrito, inscreva-se no nosso canal e dá o like aí nesse vídeo para que possamos alcançar outras pessoas. Então, vou deixar essa palavra hoje para você, né? E até a próxima oportunidade.